Hello students, how are you? Tudo bem, pessoal? I am Teacher Carlos, é o professor Carlos aqui, and we're going to start our English class. Bora iniciar a nossa aula de inglês aqui, mas antes, se organizem aí, pega o material, caderno, lápis, borracha, caneta, tá bom? Para poder fazer as atividades aqui comigo. Deixa o dicionário aí perto também, pois ele será bem útil, tá? Seja o dicionário que você tiver aí na sua mão, ou um dicionário online, o que for mais prático e o que tiver disponível aí, tá bom? Na nossa aula, pessoal, o título dela é Country or City? Campo ou cidade? Então a gente vai falar um pouco sobre essa comparação, tá? Nós vamos aqui aumentar o nosso vocabulário, vamos conhecer, vamos aprender uma série de palavras novas e daí a gente vai conversar justamente sobre o grau do comparativo nos adjetivos, tá bom? Então vamos começar. No nosso warm-up, nós temos aqui uma imagem de duas pessoas, elas estão correndo, né, se exercitando, um rapaz e uma moça, num parque, alguma coisa assim, né? E estão ali bem de boa praticando esse exercício. Então as 4 perguntas são sobre essas duas pessoas aqui. Number 1. Do they have the same height? Por um acaso eu estou perguntando, eles têm a mesma altura? Yes or no? Respondam em inglês, tá bom? Number 2. Se você reparar antes de eu falar do número 2, se você observar as 3 últimas perguntas, elas têm a mesma estrutura aqui, olha, SS. Esse SS significa tão quanto, beleza? Então a gente está comparando de forma igual. A resposta vai ser sim ou não, tá bom? Então assim, number 2. Is she as tall as he is? Ela é tão alta quanto ele? Number 3. Is he as happy as? Dá uma olhada aqui, ó, tão feliz quanto, tá? O SS. 4. A pergunta é sobre o cabelo. Is his hair, o cabelo dele, as long as, tão longo quanto dela? Tá? Então, a gente está começando a trabalhar aqui perguntinhas usando o comparativo, tá bom? Respondam aí de acordo com a imagem e eu já volto para a gente poder corrigir. Bora ver então as respostas certas, pessoal. Number 1. Do they have the same height? Yes, they do. Sim, eles têm a mesma altura. Is she as tall as he is? Yes, she is. Sim, ela é tão alta quanto ele, tanto que a gente respondeu no número 1 também. Is he as happy as her? Yes, he is. Sim, ele está tão feliz quanto ela. Beleza? Os dois estão sorrindo. Is his hair as long as hers? No, it isn't. O cabelo dela é mais longo. Então não é tão longo quanto. Beleza? Então tá.
Bora seguir. Ainda aqui falando sobre a imagem do exercício que a gente acabou de fazer ali, comparando os dois de forma igual, né? Então a pergunta que eu tenho aqui é a seguinte, aqui é só para a gente pensar. Do you think they are country or city people? Na tua opinião, eles são pessoas da cidade ou do campo? Bom, de acordo com a imagem aqui, a gente pode pensar as duas coisas, né? The habits of people from the country may not be as equal as the ones from the city. Os hábitos das pessoas que moram no campo pode não ser tão igual quanto o do pessoal que mora na cidade. Então, pessoal, de novo aqui, ó, vai guardando isso daí, hein? As, tão quanto. Daí aqui embaixo diz assim, olha, nós temos uma imagem, né, que mostra uma cidade de um lado do rio e do outro lado como se fosse o campo, né? E aqui diz assim, living in the city may be more stressful than living in the country. Morar na cidade pode ser mais estressante do que morar no campo, tá? Então aqui, olha, eu botei em cor diferente, olha, more stressful than, mais estressante que. No exercício anterior, a gente estava trabalhando de igualdade, tão quanto, né? Que tá aqui, olha, as. Agora a gente já foi para superioridade, o more. Então, olha só o que vocês irão fazer, pessoal. Mark the correct phrases based on the pictures. Eu quero que você marque somente aqui, eu quero que você escolha somente a frase que está certa de acordo com a imagem, tá? Veja se é uma, se são duas frases, se as três estão certas, ok? Tem aqui uma cidade bem poluída. Aqui nós temos uma coisa de job offer, né? Uma oportunidade de trabalho, as pessoas, alguém dando um trabalho para outra. E aqui uma bela imagem do campo, bem bonito, né? Com árvores, o ar limpo e tudo mais. Leiam com calma as três frases sem a minha tradução e veja qual ou quais estão corretas de acordo com as imagens. Bora lá! Bom, eu acho que vocês descobriram aí, eu tenho certeza, a resposta certa e viram que somente uma está correta, tá? Então, olha só, letra A diz assim, living in the country is more expensive than living in the city. Morar no campo é mais caro do que morar na cidade. Seria o contrário, né, pessoal? B, the city has more opportunities than the country. A cidade tem mais oportunidades do que o campo. Sim, no que diz respeito a trabalho, entretenimento, uma série de coisas, a cidade tem mais. C, the city isn't more polluted. A cidade não é mais poluída do que o campo.
né? Muito pelo contrário, tem mais poluição. Então, gente, olha só. More opportunities than. Então, vai guardando aí essas informações. Mais oportunidades que. More than para superioridade, tá? Já já eu vou formalizar tudo isso. Mas vamos praticando enquanto isso aqui. Beleza, bora para o nosso reading. Acompanhem comigo a leitura aqui, pessoal. If you are thinking about the best place for you to live, there are lots of things that you must take into consideration. Se você está pensando sobre o melhor lugar para se morar, tem muitas coisas que você precisa levar em consideração. Living in the country, for example, may be cheaper and safer than living in the city. So, if you want a less hectic lifestyle, the country is the best option. Morar no campo, por exemplo, pode ser mais barato e mais seguro do que viver na cidade. Se você quer uma vida menos agitada, um estilo de vida menos agitado, o campo é a melhor opção. Big cities may be crazier than small towns in the country, but there you find better opportunities. Grandes cidades podem ser mais malucas, mais loucas do que pequenas cidades no campo. Mas lá, né, nas grandes cidades, você encontra mais oportunidades. Beleza? Então, olha só. Observem aqui, ó. Cheaper, mais barato. Safer, mais seguro. Tá bom? Crazier, mais louco. Better, melhor. Opa, estamos comparando também aqui. Então, sendo assim, dá uma olhada nesse exercício. Read and write A for country and B for city. Se o que está sendo perguntado aqui está de acordo com o que acontece, como que é no campo, você coloca a letra A para indicar que aquilo está relacionado ao campo. Caso contrário, você coloca B para o que está relacionado à cidade. Tá ok? Então, where significa onde, e aqui tem os adjetivos que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior. Safer, crazier, better opportunities and cheaper. Ok? Não vou traduzir não para não ficar dando resposta para vocês tão facilmente assim. Se for preciso, dá uma olhada no dicionário, não tem problema. Então, A para campo e B para cidade. Bora lá, já volto para conferir. Bora ver aqui, pessoal? Então vamos lá. Where is safer? Onde é mais seguro? In the country. No campo. Where is crazier? Onde que é mais louco? In the city. Na cidade. Where are there better opportunities? Onde que tem melhores oportunidades? Letra B. In the city. Na cidade. Where is cheaper? Onde que é mais barato?
In the country, no campo. Então, se vocês observarem aqui, olha, esse safer, crazier, cheaper, better. Então, guarda isso também, tá? É legal que a gente está praticando, a gente está entendendo, sem eu ter que ficar aqui dando nome aos bois, dando aquela coisa de gramática muito pesada, mas já eu formalizo um pouco melhor. Beleza? Seguinte. No nosso post-reading, dá uma olhada aqui nessa frase que eu tirei justamente do texto que a gente leu. Olha só. So, if you want a less hectic lifestyle, the country is the best option. Então, se você quer um estilo de vida menos agitado, o campo é a melhor opção. Less hectic, menos agitado. Então, less, ele indica inferioridade, menos, tá bom? Então, olha o que vocês irão fazer. Answer with in the country or in the city. Eu quero que vocês respondam vocês vão escrever na resposta o que está sublinhado aqui. In the country or in the city, tá bom? Então, where is less dangerous, less difficult to get a job, less populous. Também não vou traduzir, até porque se a gente pega aqui, temos muitas palavras cognatas, né, que são parecidas com o português, então facilmente a gente entende o significado. Então, respondam com o que está sublinhado. In the country, se aquilo é na cidade, no campo, or in the city, na cidade. Façam aí que eu já volto. Vamos ver então aqui a resposta, pessoal. Olha só. Where is less dangerous? Onde é menos perigoso? In the country. B. Where is less difficult to get a job? Onde que é menos difícil para conseguir um emprego? In the city, né? É menos difícil lá, no campo é mais difícil. Where is less populous? Onde que é menos populoso? In the country. Beleza? Então aqui o less indica inferioridade. Agora deixa eu formalizar para vocês aqui os tipos de comparativo que nós vimos na nossa aula. Vejam aqui. O comparativo de igualdade, ele é feito sempre com as mais o adjetivo as. As, tão, quanto. Beleza? Ó, por exemplo, living in the city can be as good as living in the country. It just depends on you. Morar na cidade pode ser tão bom quanto morar no campo. Isso depende de você. Então você põe o as mais o adjetivo e o outro as, você forma o comparativo de igualdade. Nós praticamos também o comparativo de superioridade. Quando a gente fala sobre comparativo de superioridade, a gente tem que dividir em dois grupos. Os comparativos de superioridade com adjetivos compridos e os adjetivos curtos.
Quando você tem um adjetivo comprido, um adjetivo longo, a regra vai ser more, que significa mais, coloco o adjetivo e o than, que significa que. Por exemplo, living in the city is more dangerous than living in the country. Morar na cidade é mais perigoso que morar no campo. Então, essa é a regra para adjetivos longos, tá? E a regra para adjetivos curtos? Quando você tem um adjetivo curto, você não coloca esse more aqui. Você acrescenta o ER ao adjetivo e coloca o than. Por exemplo, small towns are cheaper than big cities. Cidades pequenas são mais baratas que cidades grandes. Cheap significa barato. Cheaper, mais barato. Por exemplo, smaller, menor. Big, bigger, grande, maior. Safe, safer, seguro, mais seguro. Só atentem para esses dois aqui, olha. O good e o bad, que são irregulares. Você não fala mais bom, você fala melhor. Você não fala mais ruim, você fala pior. No inglês é a mesma coisa. Better, melhor. Worse, pior. Beleza? E finalmente a gente falou sobre o comparativo de inferioridade, tá bom? Less, adjective than. Menos, o adjetivo, que. Por exemplo, living in a small town is less dangerous than living in a big city. Morar numa cidade pequena é menos perigoso do que morar numa cidade grande. Beleza, pessoal? Bora para o nosso quiz? Então, eu tenho aqui a número 1 e a número 2. Leiam com calma e veja qual é a melhor opção para ser encaixada naquela lacuna ali. Bora lá. Vamos ver aqui, pessoal. Número 1. People in small towns are creative as. Não precisa falar mais nada. Tem um as aqui, ó. Tá faltando outro. Porque sempre o adjetivo no meio dos dois as, né? Então a resposta certa é a letra B. Ó, que as pessoas da cidade pequena são tão criativas quanto as pessoas da cidade grande quando querem encontrar alguma coisa legal para fazer. Então, as creative as. Tão criativo quanto. E na número 2. Some neighborhoods are bigger than others in big cities. Big, grande, é um adjetivo curto, não pode ser more. Tem que ser justamente aquele que você põe o ER, tá bom? E aqui eu dobro o G porque é consoante, vogal, consoante, né? C, V, C, consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante. Então, letra B, que é a resposta certa, tá bom? Então, galera,
Nessa aula, conhecemos uma série de palavras novas, principalmente adjetivos, né? Comparando cidade com campo. Falamos sobre as regras do comparativo e é isso aí. Eu fico por aqui, ok? So thank you very much for your patience and bye bye.